Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 7/5/2026. E nas noites de quinta-feira, nós estudamos esta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, né, dessa obra maravilhosa. O capítulo 13 tem por título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos estudar hoje o item 13, que é uma continuação do item 11, que trata da beneficência. Então, é um tema muito bonito e hoje nós convidamos o nosso irmão Leonardo Diogo para fazer o nosso estudo, né? O nosso amigo Leonardo é trabalhador do GEFA, né? Grupo, Perfeitamente. seu nome é Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis. Exatamente, isso mesmo. Isso, isso. Nós temos amigos no GEFA, já trabalhamos junto com a Marisa Leal, que Ah, também sim. esteve trabalhando no GEFA, né? Filha do nosso querido irmão Newton Leal. Então, é um prazer, Leonardo, receber você na nossa casa para fazer esse estudo. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e peço que você leve o nosso abraço aos companheiros do GEFA e que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu trabalho doutrinário, seus bons propósitos, e que a gente possa sempre contar com a sua presença aqui conosco, Estamos aí. para estudar esse evangelho abençoado. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu vou convidar a nossa irmã Carmen para fazer a leitura de uma pequena página. Depois ela vai fazer a nossa prece de abertura e eu passo depois a palavra para você, Leonardo, e você tem até 7h20, tá bom? 19h20 para fazer a sua reflexão. Se você Tá quiser bom. apresentar algum slide, fique à vontade que você pode compartilhar, tá bom? Tá Carmen, ok. a palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar. E a lição é número de Altivo Panfiro. E a lição é número 10. E ela começa assim: caridade, palavra tão bem desenvolvida pela doutrina espírita, precursora de um sentimento maior, o amor, força que todos devem desenvolver a partir do ideal da transformação do próprio ser. Caridade, energia que, se utilizada corretamente, produzirá forças de paz, de confiança, de iluminação e de realizações superiores. Quando bem entendida, faz com que todos aqueles que a ela se rendam procurem caminhar olhando para os seus irmãos como aqueles que precisam de apoio, de ajuda, que precisam ser insistentemente ajudados. Então, amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para esse evangelho bendito, que é o nosso roteiro, é o nosso caminhar seguro. Abençoe a nossa reunião da noite de hoje, abençoe nosso amigo que veio com tanto carinho nos ajudar em mais uma reflexão do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós aqui presentes e que possamos aproveitar essa oportunidade que a Casa de Francisco nos dá na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo Leonardo, a palavra está com você. Mais uma vez eu peço a Deus que te abençoe. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Registrar aqui a alegria de participar desse estudo. Já não é a primeira vez, isso é um sinal positivo, né? Eu devo ter falado alguma coisa boa no anterior, que a gente possa ser iluminado por Deus, iluminado por nossos guias, nosso mentor, para trazermos aqui aquilo que é necessário, né? O conteúdo do Evangelho. Também trazer um abraço fraterno dos irmãos lá, do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, que eu faço parte, né? Aqui para o trabalho. Bom, vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Mais direcionado, como já foi dito, ao item 13, que está dentro de uma parte que chama beneficência. Aí, no início, eu sempre acho interessante a gente contextualizar, né? É um item específico dentro de um capítulo que tem um contexto maior, e o capítulo 13, ele fala da forma como devemos fazer a caridade. Qual é a forma que é a bem vista por Deus? Qual é a forma que leva no seu conteúdo e que leva nas consequências dessa ação que vão agradar a Deus, que vão seguir no caminho correto, vão gerar as boas energias, né? Infelizmente, quando olhamos para a sociedade hoje em dia, tem muita gente que trabalha, entre aspas, para o bem, mas que os interesses ocultos, aquilo que vem por trás, que está no coração, nem sempre coaduna com a ação, com aquilo que está sendo feito. E aí, nesse capítulo, que vem tratar de um assunto que, lá na antiguidade, na época da passagem do Cristo e antes até, já nos trazia exemplos errados de como fazer a caridade, a gente pode observar na passagem da história como um todo que até os dias atuais a gente ainda encontra esses erros, né? Então, o que ele nos recomenda no capítulo como um todo é o bem pelo bem, é o bem com desinteresse, é o bem sem ostentação. Nesse processo, na ação da caridade ou na ação que se leva para alguém que está em necessidade, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque em determinados momentos a gente pode, sem perceber, isso acontece, tá, gente? Não é só com quem tem intenção ruim, não. Até com quem está trabalhando no bem hoje, em alguns momentos a gente pode se deixar levar por uma atitudezinha de vaidade, por um pensamentozinho que acaba trazendo para a persona, para mim, algum tipo de intenção. Ah, eu fiz tanto trabalho na casa espírita. Ah, eu ajudei tanto naquela ou naquela direção, naquela ou naquela ação. A gente tem sempre que ter em mente, é isso que nos exorta aqui o trabalho, é que isso deve ser feito sem ostentação. Aqueles que procuram a caridade com intenção de algum tipo de retorno material, seja ele financeiro, seja ele de status de conhecimento, está procurando no reconhecimento dos homens, dos seres humanos, aquilo que deveria procurar em Deus. Porque quem governa tudo, quem é o responsável, inclusive pela felicidade que nós vamos fruir daqui a um tempo mais ou menos longo, é o Criador. Quando eu ponho fé no homem, no ser humano, ou seja, quando eu busco na atitude da caridade uma resposta que não vem de Deus, que vem da sociedade, aí eu passo a estar com problema, né? Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho agora da estrutura do capítulo e de onde a gente vai se focar, né? Em regra, né, de maneira geral, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é estruturado em capítulos, e cada capítulo começa ali com uma parábola ou uma passagem de Jesus. Depois vem uma parte de comentários de Kardec, à luz do que ele colheu dos espíritos e das reflexões que ele tem. E numa terceira parte a gente tem as instruções dos espíritos, que ali são textos trazidos diretamente pelos espíritos, através de algum médium que psicografou. Nós vamos focar na parte das instruções dos espíritos, numa mensagem trazida por um espírito que se intitula, que se nomeia Caritas, e especificamente na parte da beneficência, da atitude caridosa, da ação que procura a necessidade do outro, né? Levar a alguém aquilo que aquela pessoa, aquele ente está precisando, está em necessidade, né? E aí, conforme a gente já tinha colocado aqui na parte inicial, a forma de associar isso, essa ação, com a caridade propriamente dita, de não se enrolar, de não achar no meio do caminho determinados desvios que vão acabar por tirar o mérito da ação, que vão acabar por não alcançar a necessidade daquele que está em dificuldade e também trazer um prejuízo para a gente. É o único caminho que nós encontramos para a felicidade. Enquanto as sociedades não compreenderem que a caridade, entendida num sentido mais amplo, é o caminho que vai solucionar esse tanto de guerras, esse tanto de dissensões, de segregação, de corrupção, de violência, tudo isso que permeia a nossa sociedade nos dias de hoje de uma maneira bastante contundente e preocupante, só vai deixar de existir quando nós tivermos a compreensão desta caridade, de como devemos agir com o próximo, de como atuar em relação ao outro, de como uma sociedade deve atuar em relação à outra, nas necessidades que ela tem.
Aparentemente, ainda estamos um pouquinho distante desse estágio, mas nós vamos chegar lá, o caminho está sendo traçado, né? Agora vamos focar um pouquinho mais no item 13, efetivamente aquilo que nós vamos discutir na noite de hoje, tá? Que é um item que está dedicado à beneficência. Dentro desse texto beneficência, existem outros itens. E aí nós vamos partir, um foi escrito por Fenelon e por outros espíritos que participam da obra de O Evangelho segundo o Espiritismo. O item 13, ele é direcionado, ou ele, melhor dizendo, foi assinado por um espírito que se nomeia Carita. Aí, a título de informação, falar um pouquinho de quem é, né? A gente foi pesquisar, né, buscando aí as fontes na internet, até a inteligência artificial. Carita é um espírito que esteve presente na Terra na época dos mártires da Igreja, daqueles que eram os primeiros cristãos na época de Roma e que eram perseguidos pelo Império Romano, e que por muitas das vezes foram levados aos circos para ou serem queimados, ou serem devorados pelas feras, enfim. São aqueles que tiveram acesso ao cristianismo primitivo, que beberam da fonte. Lembrem-se que durante esse período da história até os dias atuais, a mensagem do Cristo ela foi deturpada de uma maneira muito grande e que vem culminar com o aparecimento da doutrina espírita ali, uma atitude para corrigir os erros, para tirar aquele monte de inserção de informações que não deveriam e que tornam a mensagem mal compreendida. Inclusive, muitas religiões acabam fazendo bastante confusão com a interpretação da mensagem. Esse espírito esteve vivenciando a realidade do cristianismo espiritismo, do cristianismo primitivo, né? Acaba dando aí um trava-língua. Ou seja, bebeu da fonte. Vem trazendo para a gente a forma correta de se agir em relação à caridade, né? E aí, indo diretamente para o texto agora, notem, eu vou me permitir, em determinados momentos, fazer a leitura do texto e aí, depois de um determinado trecho, a gente comentar um pouquinho. E aí, o primeiro comentário que eu faço até antes de começar propriamente a leitura é de que ele se coloca no texto como, a caridade se coloca no texto como uma pessoa. É na primeira pessoa do singular. É uma ação que está sendo tomada por alguém e que está narrando aquilo que está acontecendo durante esta ação. E ela, melhor dizendo, já começa com a informação, me sigam. Eu vou começar a andar, eu vou começar a agir e venham atrás de mim. A gente nota aí claramente uma exortação, né? Este é o caminho a ser seguido. Vejam o que eu estou fazendo e façam também. É uma exortação à prática da caridade, é um guia que, conforme eu disse, é o único, não tem outro, para a gente alcançar a felicidade, né? Então, vamos um pouquinho mais adiante e a parte da leitura. Vamos ao primeiro parágrafo dela, né? Começa assim: dê esta manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio fértil insuficiente alimentação. A gente dá uma interrompida para falar um pouquinho do que está nesse primeiro capítulo. Notem que na ação da caridade, a primeira coisa que ela tem é a atitude de ir buscar. Se a gente ficar sentado dentro de casa, esperando que alguém bata a nossa porta em necessidade, a grande maioria dos problemas e dos processos difíceis que estão andando por aí não serão resolvidos. A primeira característica, ou uma das mais importantes que a gente precisa entender de uma caridade correta, de uma caridade que busca o problema e que encontra a solução, é a atitude ativa. A caridade é algo que deve ser feito por um indivíduo na direção daquele que é necessitado.
muitas das vezes, a gente vai ter, dentre aqueles muitos necessitados, pessoas que não são da mendicância, que têm o seu orgulho, entre aspas, vamos chamar de amor pobre, não orgulho, amor próprio e não orgulho. É natural do ser humano. É uma pessoa que tem o interesse de trabalhar, que quer desenvolver as suas atividades, que quer sustentar-se a si próprio e aos seus familiares. Mas por uma razão ou por outra, num determinado momento passa por necessidade. Essa pessoa, que não é um profissional, que não é um profissional da mendicância, ela tem um brio. Ela não vai, num primeiro momento, se apresentar como alguém que pede, como um pedinte da rua. Então, aquele que faz a caridade, ele tem que entender que a ação tem que partir dele, tem que ser ativa. Ele vai procurar, ele vai tocar no problema do outro. E, a partir daí, com cuidado, compreendendo aquilo lá do começo da nossa conversa, que a caridade verdadeira não fere, que a caridade verdadeira não busca ostentação, que ela não busca reconhecimento do próximo, que tenta não machucar a quem está recebendo a caridade. Nesse caso, por exemplo, que a gente está trazendo como exemplo, nesse caso que estamos trazendo como exemplo, há ali uma questão de amor próprio. Se você, por exemplo, numa ação caridosa ativa, ao invés de entregar a comida, ao invés de entregar o dinheiro, ao invés de entregar a vestimenta, não importa, você, entre aspas, travestir aquilo de um trabalho. Você pode propor, olha só, eu tenho uma necessidade aqui na minha casa de resolver esse problema no meu quintal, de fazer alguma coisa aqui na minha cozinha, que você nem tem aquela necessidade. Aquilo não é algo que você precisava no momento, mas você tem o cuidado de oferecer um serviço e não uma esmola. E aí a pessoa vem para você e recebe essa ação que é sua em boa intenção de maneira muito diferente do que se fosse simplesmente a entrega de um item. Isso é tomar cuidado para não trazer para si, olha como ele é bom, ele foi lá, pegou do seu dinheiro, comprou alguma coisa e entregou para alguém que estava com necessidade. Ninguém vai reconhecer. Vão pensar assim, o Leonardo Diogo está contratando alguém porque ele está com uma necessidade na casa dele. Isso é não buscar a ostentação. Isto é não querer reconhecimento. Isto é ter cuidado com o amor próprio do próximo. Então, o caminho que a caridade deve seguir é um caminho que cuide, que vá na frente, que vá buscar, que tenha cuidado em não ter para si o louro da vitória, a ostentação da ação, né? Então, é algo que a gente deve tomar bastante cuidado quando vai agir, vamos dizer assim, né, nessa direção. Um outro ponto importante, notem que nessa primeira parte ele fala de mães que passam fome, de crianças que passam fome, de realidades que permeiam as sociedades no plural. A gente vive num país cheio de desigualdade social, a gente vive num mundo com muitas guerras, com fome, com necessidades que se espalham pelos continentes. Notem que não é um problema individual. Nós não estamos falando de uma questão que permeia uma ou outra nação. Permeia o globo como um todo. Por que permeia o globo como um todo? Porque essa atitude caridosa ativa, ela não é um problema só da individualidade. Quando a gente discute aqui, e aí a gente está tentando trazer esse assunto para que as consciências dos nossos irmãos que estão no estudo aqui despertem, a gente está falando sim da individualidade, estamos sim pensando em modificação do ser, enquanto ser imortal, para começar a melhorar, mas também das sociedades. As coletividades precisam agir. Quando a gente traz problemas como esse nesse texto, nós estamos falando de um espírito que viveu na época do Cristo, que traz um texto que é ditado no século XIX, e nós estamos aqui discutindo esse assunto no século XXI, e o problema continua a existir. Essa ação ativa, ela precisa, inclusive, permear a ideia das nações, dos estados, dos governos. Se eu vivo numa nação mais abastada, a sociedade dessa nação, o estado que ela representa, deve atuar pelo seu bem, pelo seu crescimento, pela sua melhoria, mas ela também tem que olhar para o próximo. As relações institucionais que ligam um estado ao outro, que ligam uma nação a outra, também devem seguir este princípio do texto. Porque enquanto essas reações não acontecerem, enquanto essas atitudes não forem nessa direção, nós vamos ter mães sentindo fome, crianças que não recebem o leite na quantidade e na qualidade que deveriam. Nós vamos ter pais que não vão conseguir os empregos, porque as economias combalidas pela ganância de uma minoria que domina uma grande maioria não vão dar conta.
essa grande maioria tem que despertar também. Tem que aprender a votar, tem que aprender a escolher os seus representantes, tem que aprender, na hora de buscar esses representantes, que o bem que tem que ser encontrado não é só para si próprio. Eu não vou votar naquele candidato nisso porque ele vai fazer uma coisa que me atende. Tem que ser alguém que tenha essa visão, que consiga compreender que o mundo é um só, que a casa é única, e que essa caridade ativa, essa ação recomendada por Caritas em direção ao outro, aqui está sendo feito numa rua. Aqui encontram 1, 2, 5 mães que estão numa dificuldade. Mas isso aqui não serve só para a individualidade, isso aqui está no campo da sociedade. Enquanto a gente não procurar este caminho, aí sim, nós vamos viver as turras. Com guerra na Palestina, guerra na Rússia, vai ter guerra, enfim, vai ter problema de ordem geral na África, na América do Sul, na América do Norte, não importa o continente. A necessidade da gente trabalhar de maneira ativa na direção do outro é uma realidade do indivíduo, mas também é uma realidade da coletividade. A gente precisa andar mais adiante, né? Pegando aí gancho em alguns outros capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto, ele, ainda que esteja no capítulo 13, ele passeia por outros tantos capítulos. Por exemplo, a gente pode falar do 15, fora da caridade não há salvação. Logo a primeira passagem, que é uma parábola dele, é aquela parábola do juízo final, quando é colocado lá, né, que um rei se apresenta ao final dos tempos, ele vai colocar à direita aqueles que se comportaram de maneira correta e serão os escolhidos, à esquerda os que não se comportaram. Notem que na hora em que é colocada a sentença para cada grupo, e aí o grupo pergunta, né, mas o que eu fiz para merecer o céu? O que eu fiz para merecer uma situação pior? A resposta do rei é: me vestiste quando eu tinha frio, me deste comida quando eu tinha fome, me visitaste quando eu estava doente. Em momento nenhum esse rei diz que era preciso ser reconhecido pela sociedade, se ter status. Todos os pontos que ele relaciona no momento do juízo têm relação íntima com a caridade. Nenhum ponto foi falado ali que tivesse relação, seja com essas coisas materiais, né, do ponto de vista da ostentação do status. Ele não perguntou do conhecimento, ele não perguntou se você tinha dentro de si todos os livros sagrados, se você sabia a Bíblia, se você sabia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos. Não perguntou. Ele perguntou o que você fez de maneira ativa para cobrir o frio, para dar o que comer, para dar o que beber, para cuidar do outro. Então, se a gente começa a passear pelo texto, notem que a gente consegue refletir não só dentro do capítulo 13, mas dentro deles todos. Esse texto, ele é singelo, é simples, parece um texto de um conteúdo que a gente vai conseguir abranger até um certo ponto, mas quando a gente se aprofunda, isso vai ficando algo bem mais extenso, bem maior, bem mais amplo. E a caridade em si, ela precisa ser compreendida nessa extensão. Enquanto a gente entender que a caridade é simplesmente dar uma esmola, no final do ano, eu vou no meu armário que está lotado de roupa, eu não tenho mais onde enfiar, está até tudo embolado, está tudo mal organizado. Aí eu vou lá e pego aquilo que é o excedente, coloco numa sacola e levo para um local. Tá bom, ok, vai vestir alguém. Mas se eu entender a caridade somente como isso, eu realmente ainda tenho dificuldade em compreender o que ela é. A caridade é algo muito mais amplo. A caridade é o que governa os mundos. É a relação entre os universos, entre as galáxias, entre os planetas. A criação das estrelas, o governo de tudo que existe é baseado nessa lei, é baseado no amor que está associado a ela. Não é só isso que a gente compreende aqui da Terra. Então, a gente vai ter uma abrangência, sim, nesse texto, que não vai ser tão ampla, talvez, nesse quesito universal, vamos dizer assim, mas a gente não pode, dentro do conhecimento, dentro do que a gente já avançou enquanto conhecimento científico, enquanto conhecimento filosófico da sociedade, ficar parado só nisso. É preciso abranger mais, é preciso compreender de maneira maior. Então, vamos continuar aqui no nosso texto, né? Vamos para a segunda parte. E aí a Caritas continua assim: alhures vi meus amigos, pobres, velhos, sem trabalho, e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram
implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem, né? Aí, conversar mais um pouquinho. Note que, no início do texto, ele está dizendo, lá nas choupanas, lá nos casebres, nos lugares que ninguém vê, nos lugares em que sofrem pessoas que não teriam a coragem de mendigar pela rua. Mais uma vez, a necessidade da ação, da busca ativa por aquele que anda em dificuldade, que é a grande maioria, e aí a gente também consegue fazer link com outras partes dentro desse próprio capítulo. No capítulo 13, mas num outro item, que fala dos infortúnios ocultos, a gente tem uma outra historinha também contada por um espírito que vai muito na direção dessa, que diz da necessidade de que a gente busque a dor do que está do lado. Basta que eu desça aqui, eu moro num apartamento, né? É um prédio, é um condomínio um pouquinho grande. Se eu descer as minhas escadas ou de elevador e der 3 ou 4 passos na rua, eu vou encontrar com esse tipo de situação. Alguém que vai cruzar comigo e que vai me dar só um bom dia. E que eu não tenho nem a noção das dores que estão passando. Se eu tiver essa busca ativa, eu não estou aqui recomendando que a gente saia como alguém que não tem muita coisa na cabeça, perguntando para cada pessoa na rua, você está com problema? Você está com problema? Não é isso, gente. A gente precisa compreender a letra e achar o fundo. Já dizia o texto, a letra mata, o espírito vivifica. Tem que entender pelo que está atrás, o que está no fundo. O que quer dizer? Isso quer dizer que se eu viver, se eu conviver, se eu andar pelas minhas ruas, pelos meus becos, que são o ambiente do trabalho, a minha família, a vizinhança, enfim, e eu tiver um pouquinho de sensibilidade, aí sim, eu vou encontrar esses desastres ocultos, né? E aí a necessidade de estender a caridade até lá. Outro ponto que também vem nesse parágrafo e a gente tem que destacar é que ele diz aqui, olha, eu sou a caridade, eu te indico o caminho, mas eu não faço por você. É o que Deus traz para a gente. As nossas provas, as nossas provações, os testes que a gente passa nesse mundo aqui, eles necessitam da ação do indivíduo. Ficar sentado, parado, olhando para a televisão, vendo a novela ou o programa de filme na parte da tarde, não produz nada. Aquele que acha que eu não faço nada de errado, eu vou pagar minhas contas, vou cumprir com a minha obrigação no meu emprego e no final de semana eu vou sentar para ver a minha televisão. Tem todo o direito de fazer isso. A gente precisa descansar de tempos em tempos. Até porque o nosso corpo pede, a nossa mente também. Mas se a minha vida é só isso, essa caridade que está falando aqui, ó, eu sou o governo para você, me segue. Ela vai dizer isso, mas ela não vai te puxar pela mão. Você precisa ir na direção dela. Porque o que não vai faltar é trabalho. O que não vai faltar o campo de desenvolvimento dessas faculdades, dessas potências que nós temos enquanto espírito. Mas elas vão ser desenvolvidas, tenho certeza disso. Só quando a gente entender isso aqui, quando a gente começar a caminhar com base nisso aqui, aí a gente vai com certeza começar a enxergar tudo que nos cerca de maneira muito diferente. E aí até essas dores que machucam. Se a gente tem um pouquinho de sensibilidade, a gente vai sentir a dor. É muito difícil você ver alguém que passa fome, uma mãe que está desesperada pelo alimento do filho, e passar por isso de maneira, não, é uma prova de Deus, isso aqui é um mundo de provas e expiações, então entendamos isso e vamos trabalhar pelo bem. O raciocínio até está correto, mas a gente, enquanto ser humano, vai sentir o coração um pouquinho partido, ok? Faz parte do processo. A gente vai ver no terceiro parágrafo, quando a gente começar a falar dele, qual é o resultado. O que acaba acontecendo? Quando a gente compreende bem essas palavras, quando a gente segue, quando a gente dá a mão à caridade voluntariamente e deixa ela puxar a gente, né? Porque nem tudo poderiam ser só espinhos. É óbvio que a gente tem que falar das flores, porque Deus não quer o sofrimento eterno para ninguém. Então, tudo isso tem uma razão de ser. A gente vai chegar mais lá, tá? Mas vamos falar ainda um pouquinho do segundo parágrafo.
Falamos aqui bastante de caridade material, né? Estender bastante a mão para quem está com fome, a mãe que está com fome, a criança que precisa do leite. Só que, na minha fala aqui, lá no começo, a gente tinha falado de uma extensão muito maior, de algo que vai muito além. Eu até dei um exemplozinho, falando de alguém que você pode, ao invés de entregar a esmola, você contratar para fazer um serviço. Quando a gente amplia esse sentido de caridade, a gente passa pela caridade material, ela é necessária, porque sem comida o corpo físico morre. Sim, ela é necessária. Com frio intenso vai morrer também. Então precisa de vestimenta. Mas ela tem outros caminhos que são bem mais abrangentes. E aí a gente pode tirar dessa historinha a caridade moral. Aquela que a gente faz quando leva o bem para alguém sem ferir a suscetibilidade, sem ferir o amor próprio, por exemplo. Aquela que a gente faz quando levamos um determinado benefício sem procurar ostentação, sem deixar aquela pontinha de rabo, né? Eu vou lá, faço um monte de bem, eu trabalho para alguém, eu levo a caridade em forma material ou moral, e aí digo que faço sem ostentação. Mas eu tenho cuidado de deixar uma pontinha para fora, para que alguém passe próximo e olha, Leonardo está fazendo ali uma coisa que é fantástica, olha que coisa boa que ele está fazendo, né? Isso daqui não é o que está sendo recomendado. Por isso que ele diz, salvaguardando-lhe a dignidade do homem, quando ele fala ainda dentro desse capítulo, mas de um outro ponto. Aí não estou falando especificamente do texto de Cáritas. Salvaguardar a dignidade de alguém é não querer para si o reconhecimento, é tomar cuidado com o bem do outro. Então, a caridade ela tem que ser feita na direção correta, mas tem que ser feita da maneira correta também. É o que vem exortar o capítulo 13 como um todo para a gente. E dentro desse 13 a gente está falando do item 13, né? O capítulo 13, item 13, né? Então vamos lá. Aí agora, terceira parte do texto que a gente está estudando. Mas, se peço, também dou e muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore de que todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. E aí encerra assim o nosso texto. E aí notem que o terceiro parágrafo, ele é direcionado ao bem que a gente recebe por fazer essa caridade. Os dois primeiros parágrafos nos recomendam a ação. Filho, sai da cadeira, sai do sofá, vai na direção de quem tem necessidade. Descedenta quem está com sede, tira a fome de quem está com a fome, toma os cuidados necessários para que isso não se transpareça como uma atitude vaidosa, de ostentação, faça dessa forma. Só que aí na terceira parte, o que ele traz para a gente é o que acontece, qual a consequência, o que vem para quem está nesse tipo de atitude, nessa ação. E aí ele diz que colher frutos. Estar de frente com uma árvore frondosa e ter acesso a frutos. Os frutos, e aí Jesus, por exemplo, a gente pode falar em várias parábolas de Jesus, ele utilizava o figo como uma fruta a ser colhida do pé, e quando ele queria falar sobre alguma coisa positiva, era colher o fruto, era colher o figo, e o figo é reconhecidamente uma fruta que tem várias capacidades medicinais, capacidades de nutrição. Jesus escolheu o fruto exatamente, o figo, né? Exatamente porque ele queria mostrar para aquela sociedade que a ação caridosa era uma ação que retornava para o indivíduo algo fantástico. Ele está dizendo, se você assim agir, você estará indo em direção à árvore, colherá esses frutos e receberá deles tudo o que tem de magnífico. Ele diz, magnificente árvore. O retorno disso, meus irmãos, é muito maior do que o dessedentar, do que o tirar a fome. Quem recebe a ação caridosa, obviamente, vai ter naquele momento algo importantíssimo.
vai ter, de alguma forma, resolvido o seu problema, que é de ordem, de urgência, de emergência. Ninguém quer ficar sentindo fome, ninguém quer ficar sentindo frio. É óbvio que tem, sim, uma importância muito grande nesse sentido. Mas o que volta para o espírito caridoso é algo que a gente não consegue mensurar aqui na Terra. E nós só vamos conseguir olhar de uma maneira mais nítida, compreender de uma maneira mais completa, quando nós já tivermos despidos desse corpo de carne. Quando, de novo, estivermos de posse das nossas potências espirituais, aquelas que a gente tem acesso quando a gente está do lado de lá da vida. E aí, aquele que tiver caminhado nisso aqui vai entender que as ações que tomou não eram absolutamente nada. Comparando o bem que vem para a gente e olhando para a ação material, a atitude que nós tivemos enquanto encarnados, já com a nossa consciência desperta, já no plano espiritual, já vivendo a vida real, todos nós nos veremos como alvos da bondade divina. E não como seres meritórios, que tiveram ações muito grandes. A gente vai falar, mas só porque eu fiz só isso, eu recebo isso tudo de Deus? A gente vai se sentir até numa posição mas isso não está justo. Eu não fiz tanta coisa assim e estou recebendo de Deus algo que é muito maior. E a visão está correta, sabe por quê? Porque esse espírito que assim pensa despertou a sua consciência. Compreendeu melhor, entendeu que a vida na matéria é algo fugidio, que vale um punhado de tempo, 80, 90, 100 anos. Parece muito quando a gente está do lado de cá, mas quando a gente vai para o lado de lá, a gente vê que isso é praticamente nada. E os frutos colhidos dessa árvore são fantásticos. Ele ainda diz mais: colham, porque eu vou até Deus e eu vou carregar esta árvore de novo, e vocês vão continuar a colher. Essa é a felicidade plena. É o que vai acontecer para aqueles que tiverem despertado. Isso não vai acabar, não vai parar assim. A gente vai continuar nesse processo do lado de lá da vida. Nós vamos voltar para esse outro lado da vida com tarefas, numa realidade diferente da atual. Se Deus quiser, a gente trabalha para voltar no mundo de regeneração, né? Falando um pouquinho da transição planetária. O planeta está deixando de ser um plano de provas e expiações, onde o mal sobrepõe ao bem, onde o sofrimento está muito presente, e aí a gente vai voltar, se Deus quiser, e assim trabalharmos para isso, a viver numa realidade nova, numa próxima ou em próximas encarnações, que é esse mundo de regeneração. Então, nós vamos ter a oportunidade de aqui vivermos de novo, ou em outro orbe que esteja numa condição de regeneração também, e poderemos aprender mais sobre a caridade, e poderemos trabalhar mais, de uma maneira mais consistente, com mais maturidade, espíritos que já foram experimentados, que já foram experienciados em realidades que são essas difíceis que nós estamos vivendo agora, e aí poderemos ampliar essa compreensão do que é a caridade, poderemos agir de maneira caridosa, mas num campo mais amplo, mais aberto. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos de novo voltar a essa árvore divina, guiados por essa caridade que nos levou pela mão no primeiro momento, na vida atual e em vidas anteriores, ainda em passos vacilantes, ainda não compreendendo bem o processo, desenvolvendo alguma coisa, mas ainda de maneira incompleta. Não, mais adiante, quando a gente retornar a essa árvore para buscar os frutos que a caridade for buscar com o Senhor, nós vamos colher frutos mais frondosos, serão figos mais robustos, que vão nos trazer uma alimentação espiritual de maior amplitude, que vão nos capacitar a trabalhar de maneira mais ampla pelo bem do próximo. É esse entendimento interno, esse sol que nasce no coração de cada um, quando a gente vai para esse caminho, estará mais brilhante, terá um volume maior, será capaz de iluminar campos maiores. E com isso a gente vai fazer a caminhada do Espírito, aquilo que a gente tanto estuda. A gente não pode decorar o livro dos Espíritos de trás para frente, frente para trás, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios. Infelizmente, nós temos irmãos que assim procedem. A gente não pode fazer isso tudo e não sair do lugar. A gente tem que entender isso, esse texto de Cáritas aqui, e utilizar ele como exemplo. O que eu tenho que fazer para me aproximar o máximo possível disso que esse Espírito está me recomendando fazer. Eu não posso virar um catedrático do Espiritismo e não fazer nada. E isso vai fazer quando eu retornar para o plano lá e eu for procurar minha árvore, não vai ter uma folha. Eu não vou conseguir nem me proteger da luz escaldante, muito menos me dessedentar ou me alimentar de alguma coisa. A gente precisa acordar para essas realidades espirituais, né? Bom,
Pegando ainda uma caroninha em alguns textos, que também estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto ele toca um pouquinho no capítulo 11, item 9, que é um finalzinho de Fenelon, e que ele diz lá para a gente: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. O que ele está falando é do amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros. E amai ao próximo como a ti mesmo. E vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Esse mundo de regeneração que a gente acabou de falar agora, que é o que vai substituir o atual, que é o de provas e expiações, ele também trará, a gente está falando muito aqui que o retorno acontece no plano espiritual e realmente é uma verdade. A paga, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente recebe de Deus, não é aqui na Terra. Quando Jesus veio a esse plano e disse, a felicidade não é deste mundo, ele não estava querendo deixar a gente acabrunhado. Então eu nunca vou ser feliz aqui, minha vida vai ser uma coisa terrível. Não era isso. O que ele está dizendo é que a felicidade plena está lá. A gente consegue, sim, aqui nesse plano, vivenciar realidades mais justas, vivenciar um mundo com uma relação social mais correta, onde não haja violência, onde não haja corrupção, onde as nações possam ajudar umas às outras naquilo que elas tiverem de dificuldade. Isso é possível. É o que vai acontecer nesse mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepujar o mal. As relações entre as nações não vão ser essas relações predatórias, essas empresas gigantescas que querem cada vez mais juntar dinheiro, quando existem países que não conseguem ter um PIB igual de uma empresa. Uma empresa sozinha acaba juntando em si mais recursos do que todos os recursos que são produzidos em uma nação, onde às vezes vivem 2, 3 milhões de pessoas. Isso é uma desigualdade que salta aos olhos. Isso vai acontecer quando a gente aprender com Cáritas, quando a gente for lá naquele texto e entender como fazer a caridade, como viver. E aí cada um em individualidade se modificando, cada um sendo espírito melhor, vai começar a formar coletividades melhores. Vai começar a trazer para o convívio social algo que é muito mais sereno, muito mais tranquilo de se vivenciar. E aí a gente vai encontrar também na Terra, não é só no plano espiritual, uma realidade muito diferente da atual. Eu duvido que alguém aqui esteja satisfeito com a vida que leva do ponto de vista coletivo, né? Não estou falando dos problemas individuais de cada um. Do ponto de vista coletivo, não há como estar satisfeito nesse momento. Porque se a gente tem um pouquinho de sensibilidade dentro da gente, a gente vai ficar muito incomodado em saber que tem gente morrendo e não são poucas pessoas, porque um punhadinho de gente está decidindo lançar armamento de altíssima capacidade letal sobre cidades onde tem pessoas como a gente. São padeiros, são médicos, são dentistas, são professores, são alunos, que acordam dia de manhã para trabalhar, que vão fazer as suas obrigações, que cuidam dos seus familiares mais idosos, por exemplo, que estão precisando de alguma necessidade material, e aí vem uma bomba e acaba com tudo. Isso não faz sentido. Como viver numa realidade como essa? A gente agora está vivendo isso, não tem muito para onde fugir, não, a realidade é essa, mas o remédio, o antídoto está nesse texto também, né? É óbvio que o Evangelho segundo o Espiritismo vem de cima a baixo aí trazendo todo um compêndio de comportamentos, de forma como a gente se regrar em relação à sociedade para construir esse mundo melhor aqui. No finalzinho desse texto que eu trouxe aqui de Fenelon, né, mas que tem íntima ligação com de Cáritas, ele diz isso para a gente. Quando vocês aprenderem melhor sobre isso que aqui está, a vida de vocês lá embaixo também será muito melhor. Imaginem, meus irmãos, um planeta inteiro em que as justiças sociais e as relações entre as instituições fossem como, por exemplo, nos países nórdicos aqui. A África inteira com a mesma realidade social da Suécia, da Noruega, da Dinamarca ou da Finlândia. Quem já teve a oportunidade de viajar para a Europa ou ir nesses países, já teve a oportunidade de ver como a vida ela se constitui do ponto de vista de convívio e de direitos que cada cidadão tem e do respeito que é feito. Isso será esse mundo, mas ele não será assim, dado, como se fosse uma varinha de condão. Nesse ponto em que a caridade lá, ele diz assim, eu não vou fazer por vocês, eu estou aqui como exemplo. Está lá no texto, no terceiro parágrafo, na parte final. Eu sou o guia, eu sou a orientação, olhem para mim, mas venham, porque eu não vou aí buscar vocês.
Enquanto a gente não fizer essa movimentação, aí o mundo vai ser o mundo da guerra, o mundo da fome, o mundo da violência. Quando a gente partir para uma realidade mais madura, maturidade do senso moral, é um conceito que vem num outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos recomendam. É uma maturidade que a gente não alcança porque foi num curso de mestrado, de doutorado, porque avançou num outro conhecimento científico. É a maturidade que nasce da sabedoria que vem daqui, ó. Vive, sim, o mundo de relação, tem, sim, as realidades materiais que a gente convive aqui, porque a gente está no mundo da matéria, ninguém está dizendo que a gente tem que viver como se estivesse com a cabeça na Lua, mas que passa intimamente pelo que está aqui, para poder se transformar em realidade, vamos dizer assim, de atitude dentro do convívio social. Quando essas coisas começarem a acontecer, aí sim, meus irmãos, a gente vai começar a vivenciar essa sociedade mais feliz do futuro. Não dá para dizer que vai ser daqui a 2 anos, mas a tarefa do espírita, que compreende bem a leitura, que estuda e que já atua junto dos seus para tentar ajudar da melhor maneira, para fazer a caridade, para se preocupar com o bem do outro, é compreender isso e exemplificar com as suas atitudes, mostrar para aqueles que estão no entorno que compreendeu o que está escrito aqui e que mostra isso na vida de relação. Sem proselitismo, sem querer enfiar a goela abaixo de alguém, qualquer tipo de fé, se de alguma maneira aparecer a oportunidade de esclarecer o outro, por iniciativa do outro, por o outro pedir, pô, eu gostaria de entender, você mudou tanto, tem tanta coisa boa sendo feita com base nessas leituras que você está tendo aí, eu gostaria de entender por que isso está acontecendo. Esclarecer. Bom, meu irmão, já que você quer entender um pouquinho, eu vou falar aqui como é que funciona na minha casa, eu vou falar aqui dos estudos que a gente tem lá, o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir daí a gente vai propagando esta ideia. É que a gente está bem no começo, a nossa doutrina não tem nem 200 anos de chegada aqui no planeta. Então, a gente está sendo os primeiros, né, que estão começando a divulgar. Às vezes parece que a gente está pregando contra o vento, né, ou melhor dizendo, pregando no deserto. Por quê? Basta olhar a televisão, ligar o que a gente está vendo aí fora, os exemplos que a gente tem, o quanto tem de valores morais invertidos que a sociedade está consumindo de maneira voraz. Parece que a gente está falando e ninguém escuta. E, de certa maneira, até está mesmo. Mas esse é o pontapé inicial. A gente está num processo que ainda vai dar muito fruto. Essa árvore e os figos, os primeiros figuinhos estão nascendo ali. Mas vai nascer mais um monte. Tenhamos fé, né? Tenhamos bastante fé nisso, tá? Um outro ponto legal pra caramba, Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20. Quando ele diz aqui, eu estou voltando para o conceito da paga que Deus dá para a gente quando a gente volta para o lado de lá da vida, tendo seguido essas ideias aqui. O que essa outra parábola nos diz é que existem 12 horas de trabalho, né? O Senhor da Vinha, que era Deus, ele vai passando em cada momento da história da humanidade e vai dando oportunidade para que a gente encontre-se com essa verdade. E aí a gente vai negligenciando, vai largando para lá. Quando chega na 1/10 hora, ou seja, está acabando o dia, a gente acorda e vai trabalhar. Quando a gente termina a 1/10 hora de trabalho, o que vem para a gente, a paga, é o mesmo valor daquele que trabalhou desde a primeira hora. Isso parece injusto, né? Eu não vou entrar nesse texto aqui porque não está dentro do nosso estudo de hoje. Mas não é, tá? Depois estudem esse outro capítulo, que eu acho ele fantástico também, vocês vão conseguir pegar essas informações lá. Mas o que eu queria tirar de lá, que tem relação direta com o nosso texto de hoje, é a paga. Quando o Senhor da Vinha vem para fazer, ele manda assim, ó, pague a partir do que chegou da última hora para trás e dê a ele o mesmo valor que está dando para todo mundo. Notem, se a gente está falando de uma felicidade, né, porque a paga que está chegando, obviamente, não é o dinheiro, não é o denário. É essa realidade espiritual que nós vamos viver a partir de um momento que a gente acordar, que a nossa consciência despertar. O que ele está dizendo aqui, e que a caridade diz para a gente no final do texto, quando ela diz que vai ao Senhor buscar mais frutos, é que nós vamos viver esta realidade que foi construída por Francisco de Assis, por Agostinho, por Vicente de Paulo, por Vianney, por Cáritas, por tantos e tantos espíritos que já vêm despertar a consciência da gente há mais de 2000 anos. E a gente ainda fica com os olhos fechados. Quando a gente fizer esse movimento, nós vamos partilhar da felicidade de todos esses outros que eu estou dizendo. Não tem valor material
Não tem nada que a gente consiga aqui na Terra, por mais grandioso que seja, que valha um segundo de vida numa realidade dessa. Um segundo. Não tem carro, não tem casa, não tem status, não tem dinheiro, não tem nada que valha. E é isso que está proposto para a gente. É isso que a espiritualidade vem trazer. Bom, meus irmãos, agradecer a oportunidade do estudo, agradecer essa oportunidade que a casa traz para a gente. Fica muito feliz. Sempre que quiserem me chamar, podem me chamar, porque toda vez que a gente estuda, a gente fala e o ouvido escuta. E aí, tudo isso que está sendo dito aqui, obviamente, não é feito na plenitude pelo palestrante, mas, sem sombra de dúvida, é uma forma de alertar também aqui a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, paz e bem a todos. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu estudo. Foi muito rico, né? Nos serviu assim de muito alerta, que possamos realmente ouvir, colocar em prática essas orientações de Cáritas, né? Porque precisamos trabalhar, precisamos trabalhar. E Jesus necessita da nossa ajuda. Então, vamos dar as mãos e vamos seguir em frente, mãos à obra. Então, que Deus te abençoe e que possamos sempre contar com você aqui. Olha só o que você falou, hein? Pode chamar, pode chamar. Leve nosso abraço aos companheiros lá do Jefa. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Foi muito bom ouvir o nosso amigo Leonardo. Ele mostrou que ele conhece bem o Evangelho, né? E o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho de Jesus é maravilhoso. Então, nós vamos encerrando aqui, lembrando a todos que amanhã não teremos atividade da nossa casa, mas retornaremos segunda-feira para os nossos estudos. Eu vou pedir aqui para a nossa irmã Cris. Cris, por favor, minha amiga, ligue seu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Obrigada. Ô, Léo, manda um abraço aí para a Ana. Agradecemos à espiritualidade amiga por permitir que possamos aprender sempre um pouco mais do Evangelho, mas antes de tudo que possamos colocar em prática na nossa vida. Agradecemos aos mentores desta casa, aos mentores de cada um de nós por sempre nos incentivarmos e acreditar em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero também deixar aqui o meu abraço para todas as mães, porque no próximo domingo, né, comemora-se o Dia das Mães. Então, um beijo no coração de todas vocês, minhas irmãs, que nessa reencarnação assumiram essa missão, né, de orientar e educar os espíritos. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, vamos nos despedindo aqui, dando um tchauzinho, com muito amor. Um bom fim de semana para todos, tá bom? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. E paz e bem, como dizia Francisco de Assis para todos nós. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.